Eu vou iniciar uma série de reflexões, que não sei quanto tempo vai durar, trabalhando encontros com Jesus. Encontros com Jesus que foram transformadores. Encontrar Jesus naqueles dias era uma experiência transformadora. E pode ser também nos nossos dias. E analisando certas ocasiões relatadas nos evangelhos, eu creio que nós poderemos tirar lições para nós. Primeiro, é um encontro que, vez ou outra, eu volto a esse texto. Para mim, é um dos momentos mais encantadores e que mais nos ensina nos evangelhos. O Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7, numa casa de um fariseu, Jesus se encontra com uma mulher chamada de apenas uma mulher pecadora. Para mim, esse é um dos encontros de maior sensibilidade. Por isso, sempre que penso em falar à igreja, vez ou outra, esse texto me vem à mente. Cada vez a gente aborda de uma forma, e hoje eu quero, mais uma vez, retrabalhar esta passagem, Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. A mesa era um lugar muito bom para Jesus. Jesus gostava de se reunir à mesa e na mesa ele conversava e resolvia muitas coisas. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este homem fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Aqui o amor tem a ver um pouco com gratidão. Qual será mais agradecido? Qual se aproximará mais dele? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, percebe? Voltando-se para a mulher, olhando para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Graças te damos. Uma oportunidade de encontrar-se com Jesus.
Essa mulher não tem seu nome. Eu já ensinei a vocês algumas vezes que na tradição católica ela é apontada como Maria Madalena. Mas, como lemos claramente aqui, o texto não diz isso. O texto diz que era uma mulher da cidade e era uma mulher pecadora. O que significa isso? É um rótulo um pouco genérico, né? Porque a gente poderia dizer que pecadores todos somos, não é? Mas quando a Bíblia usa, ou no caso o Novo Testamento, nestas passagens dos Evangelhos, rotula alguém de pecador, e particularmente uma mulher, está fazendo sim uma associação em relação à sua sexualidade. E a gente sabe pelos textos e pelas leituras que se faz daquela época, que muitas vezes as mulheres eram rejeitadas por seus maridos, e não tendo para quem voltar, não tendo para onde ir, uma vez que as mulheres não tinham propriedade, as mulheres não tinham herança, as mulheres muitas vezes eram espoliadas, digamos assim, né? E simplesmente quando envelheciam um pouco, se a gente pensar que as meninas casavam com 14, 15 anos, uma mulher de 30 naquela época era velha. Estamos falando desse mundo, não é? Então, muitas vezes o marido mandava esta mulher embora. E com que ela poderia se sustentar? Muitas vezes tudo que ela tinha era o seu corpo. Então, às vezes, quando a Bíblia fala de uma mulher pecadora, é sim, uma mulher que vivia alguma relação ou adulterina, ou ela tinha um amante, ou ela era amante de alguém, ou ela simplesmente tinha casos. Enfim, não vamos entrar em detalhes disso. Não era algo parecido com hoje, a pessoa estar numa rua procurando, enfim, vocês entenderam o que eu estou falando. Não é como a prostituição de hoje, mas era algo bastante vexatório. E interessante que o fariseu sabia quem era a mulher, que tipo de mulher ela era. E são essas duas pessoas que se encontram com Jesus. O fariseu, que convida a mulher convida Jesus para a sua casa. O fariseu tem interesse em conhecer a Jesus. E ele se assenta à mesa com outras pessoas que são amigos seus. A gente percebe pelo final da história que alguns dos convidados começam a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Então não eram discípulos de Jesus. Eram amigos do fariseu que estavam lá. Esse fariseu tinha interesse em conhecer Jesus, por isso convidou Jesus para que viesse à sua casa. Mas como ele recebe a Jesus? Segundo Jesus disse, não com muitas honras, não com muita cerimônia, não com muita hospitalidade. Você não me deu água para lavar os pés. Você não me ofereceu óleo para a minha cabeça, é uma espécie de refrescar a pele com azeite. Você não me osculou, você não deu um beijo no meu rosto. Ou seja, aquele convite amistoso é acolhido por uma porta que se abre e um abraço acolhedor. Naquela época, os judeus que se tratavam como irmãos, beijavam a face um do outro. Era uma forma de fraternidade. Então o fariseu recebeu Jesus de uma forma não tão acolhedora. Eu imagino que algum servo abriu a porta, Jesus entrou, assentou-se à mesa, sem muito protocolo, enfim, sem muita familiaridade. E aquela mulher também resolveu encontrar-se com Jesus. Mas ela veio sem convite. Sabendo que Jesus estava na casa, ela entrou. Eu imagino que a porta estava aberta mesmo. Sabe aquela história? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. E por que ele saiu? Porque a porta continuava aberta. Mais ou menos isso. Como é que aquela mulher entrou na casa? Porque a porta estava aberta. Talvez os convidados todos não haviam chegado. Isso não faz diferença. Mas aquela mulher sem convite se aproxima de Jesus. E ela vai por trás de Jesus. Jesus está numa espécie de esteira
Não é uma cadeira como a gente se assenta na mesa hoje para comer, mas Jesus está como que deitado. E aquela mulher vem por trás e vai lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com os cabelos e derrama o perfume que ela trouxe. Jesus conhece o coração daquela mulher e Jesus conhece o coração do fariseu. Isso é uma vantagem que Jesus tinha sobre todos nós. Não é? Ele conhecia o coração das pessoas. E quando o fariseu está pensando consigo mesmo, se este homem fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher, Jesus já está respondendo aos pensamentos dele. Enquanto ele pensava, se este homem soubesse, Jesus não só sabia quem era a mulher, mas também sabia o que o fariseu estava pensando. Esse é Jesus. Então Jesus fala com ele. Então, Simão, aqui aparece o nome dele. Mais um Simão nos evangelhos. E então, Simão? 2 homens deviam, 550, o credor perdoa ambos, qual é mais agradecido, quem ama mais? Aquele a quem mais foi perdoado. Acertaste, falaste bem, é isso aí. A lógica é essa, vai ser mais agradecido aquele que devia mais, porque o perdão foi maior. Então, olhando para você e olhando para esta mulher, eu vejo 2 pecadores. 2 pecadores. Um peca muito, outro peca menos. Só que quem peca muito e é perdoado, vai amar mais do que aquele que, aos seus próprios olhos, peca menos. Ainda hoje a gente é assim, não é? Ainda hoje a gente se reúne, a gente se encontra, e é inevitável que a gente tenha um conhecimento de si mesmo e, de vez em quando, uma intuição acerca dos outros. É claro que a gente não se reúne para ficar julgando quem é mais pecador, quem é menos pecador, porque a gente já aprendeu que com Jesus isso não funciona. A gente não se reúne para ficar trocando informações e estabelecer uma escala de santidade, de espiritualidade, para ver quem é maior ou melhor. Nós já superamos essa fase. Mas convenhamos que não é raro nós começarmos a fazer estas comparações com outras pessoas, que não fazem parte do nosso círculo de amigos, que não fazem parte da nossa comunhão e da nossa comunidade de fé. Nós que somos irmãos da mesma igreja, nós nos cumprimentamos com um beijo no rosto. Nós nos acolhemos. Estou falando aqui metaforicamente, né? Se os homens começarem a se beijar, vai dar problema aqui. Tem gente que não volta mais na igreja. Eu já contei para vocês, né, que uma vez meu pai foi buscar minha mãe na congregação cristã do Brasil. Minha mãe ficou brava lá com o pastor da igreja que ela era e foi lá na congregação. Aí meu pai falou assim: onde é que foi sua mãe? Ela foi naquela igreja lá. Aí meu pai foi lá. Quando ele se sentou no último banco, quando acabou o culto, os homens começaram a se beijar, ele vazou lá para fora. Foi esperar minha mãe lá na esquina. Chegou para minha mãe: não vai mais nessa igreja não. E olha que lá senta homem de um lado e mulher do outro, né? Mas voltando aqui, nós nos beijamos no rosto, nós nos acolhemos, nós somos irmãos, a gente é igual, a gente não fica comparando quem é quem aqui, a gente não tem um espiritômetro para ficar medindo uns aos outros. Mas que de vez em quando a gente olha para os de fora, quem é de outro grupo, talvez a gente se encontre pensando, como aquele fariseu que orou, e aparece lá no capítulo 18, graças te dou, ó Pai, porque não sou como aquele pecador ali. Às vezes a gente se coloca nessa condição. Estamos com Jesus à mesa, estamos com os nossos amigos, e aí a gente acha que é melhor do que os pecadores
que vêm furtivamente, chorando aos pés de Jesus. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Nós que nos sentamos à mesa, nós que acolhemos Jesus na nossa casa, casa de oração, nós às vezes podemos pensar que não precisamos tanto da bondade dele, afinal de contas, nós não somos como outras pessoas. Esse é o problema do farisaísmo. É a justiça própria. É aqueles que se julgam superiores. Lucas aponta algumas passagens que indicam isso. Uma outra passagem interessante é a parábola do filho pródigo, em que Jesus está mais uma vez à mesa, comendo com publicanos e pecadores. E os fariseus e os escribas começam a conversar entre si. Olhem, ele come com publicanos e pecadores. E Jesus então profere 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, que é encontrada e o pastor faz uma festa. A parábola da moeda perdida, que a mulher varre a casa, arrasta os móveis, encontra uma daquelas 10 moedas que ela tinha, que estava perdida, e chama suas amigas e faz uma festa. E a parábola do filho, o filho pródigo, o filho gastador, que pede ao seu pai a herança, vai embora e depois, arrependido, volta para casa e o pai dá a festa, mas quando acontece a festa, porque o filho mais novo voltou, o filho mais velho fica do lado de fora, olhando e dizendo assim: ei, o que está acontecendo aí? É uma festa. Teu pai está feliz porque teu irmão voltou. E ele fica mais irritado e chama o pai e fala assim: ô pai, para mim o senhor nunca deu um cabrito para comer com meus amigos. E agora para esse irmão descabeçado, doido, que foi embora, gastou a herança tudo na farra, agora ele volta e você faz uma festa, dá um banquete, uma roupa, um anel no dedo e mata um novilho cevado, ou seja, um churrasco de filé Angus, né? Aquele negócio no capricho. Ele então está representando quem? Quem é o filho mais novo e quem é o filho mais velho? O filho mais novo são os publicanos e pecadores, que estão voltando para casa, que estão se reunindo na mesa com o pai e com o filho, que estão voltando à comunhão do lar. E o pai está contente porque os publicanos e pecadores estão vindo a Jesus. Mas ao mesmo tempo Jesus está descontente porque os escribas e fariseus estão ali olhando como quem diz: o que está acontecendo? Olha com quem ele está comendo. Então o filho mais velho representa exatamente os escribas e fariseus, que se irritavam com a generosidade da graça oferecida aos publicanos e pecadores. E naquela época, publicano e pecador era qualquer um que não observasse a lei com o mesmo rigor que eles observavam. Então, qual é o dilema daqueles dias que talvez possa também nos afetar? É o dilema da justiça própria, daqueles que se acham suficientemente bons, corretos. Aquele tipo de pessoa que diz assim: eu não faço mal a ninguém, eu não me meto na vida dos outros, eu pago os meus boletos em dia, eu tenho uma vida tranquila, não faço mal a ninguém, não falo dos outros, então não tenho muito a ser perdoado. Quantos de nós que nascemos e crescemos na igreja, alguns de vocês são como eu, meninos de igreja, a gente cresceu na igreja, então a gente nem sabe o que é bagunça, a gente nem sabe o que é farra. Eu sou marido de uma mulher só a vida toda, 40 anos agora de casamento. Nem sei o que os outros fazem. E também não é agora que eu vou aprender, graças a Deus. Estou livre dessas coisas. Mas outros viveram. Outros viveram as fases loucas da vida. Uns se prostituíram, outros se drogaram, outros se embriagaram, e outros fizeram outras coisas das quais se envergonham, mas se arrependeram.
E voltaram e sentaram-se à mesa. E talvez estes, acolhidos por Jesus, amem mais o Senhor, porque entendem o que é a graça. Enquanto pessoas como eu têm uma predisposição a se comportar como um fariseu, acreditando na sua justiça própria. Porque, embora nós não vivamos sob a lei, às vezes a gente segue a mesma lógica dos fariseus. O apóstolo Paulo é alguém que nos ajuda a entender bem isso, porque Paulo foi fariseu dos fariseus. E como ele escreve a carta aos Gálatas, ele diz que no tocante à lei, ele se destacava entre os da sua geração. Ele era mais zeloso pela lei do que qualquer outro da sua geração. Então ele era alguém que confiava muito na sua justiça própria. E depois ele teve que dizer aquilo que a gente cantou. Perdi todas as coisas por amor a Jesus. A minha genealogia, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, isso não vale nada. Na lei eu era fariseu dos fariseus, isso não vale nada. Cidadão romano, isso não vale nada. Culto, preparado, isso não vale nada. Perdi todas as coisas para ter a Cristo. E não qualquer Cristo, mas o Cristo crucificado. E me identificar com Ele na sua morte para que, de alguma forma, no poder da ressurreição, possa também me identificar com Ele na sua glória. É por isso que Paulo entende bem o que é perder para ganhar. Perder todas as coisas para ganhar a Cristo e ter somente a Cristo. Nós temos que ter cuidado porque essa atitude do fariseu que se acha superior também pode nos afetar como cristãos que nos achamos superiores. Na carta aos Romanos, capítulo 5, Paulo vai explicar a mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher. Mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Romanos 5, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Então somos justificados pela fé, e não pelas obras da lei, e não por aquilo que a gente faz, e não por sermos bons evangélicos. Escrevendo aos Gálatas capítulo 2, verso 15, nós judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, é assim que os judeus tratavam os outros, nós somos judeus, filhos de Abraão, e eles são pecadores. Então nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então os fariseus se achavam justos. Por isso aquele fariseu dizia, se este homem soubesse quem é esta mulher, porque ela é pecadora, mas eu sou justo. E Jesus até fala para ele, olha, está certo, talvez dela eu tenha que perdoar 500, mas de você eu tenho 50 para perdoar. Pode ser menos, mas justo? Justo não. Ele procurou e não havia um justo sequer. Romanos capítulo 2, Paulo vai falar também. Você que defende a lei, acaba se condenando na lei. Porque a lei diz não roubarás, mas você rouba. Diz não adulterarás, mas você adultera. Então você que diz viver pela lei, na verdade você acaba se embaraçando na lei, porque você não consegue cumprir toda a lei, de modo que pela lei ninguém vai ser justificado. É por isso que esse encontro com Jesus é transformador. Ele pode ser transformador para os dois. Nós não sabemos o que aconteceu com o fariseu. A gente sabe o que aconteceu com a mulher. A mulher saiu dali justificada. A mulher saiu dali perdoada.
Jesus disse para ele: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquelas lágrimas não foram em vão. Aquele gesto de humilhação, de lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugá-los com os seus cabelos, aquela contrição, é uma confissão sem palavras. É um pedido de socorro. É uma busca de acolhimento. Eu não sei como foi o dia seguinte daquela mulher. Eu não sei como ela passou a se sustentar dali para frente. Mas aquela circunstância que mantinha escravizada no pecado foi quebrada quando ela foi perdoada. Ela se sentiu livre. Jesus a libertou. Jesus disse para ela: vai em paz, vai sem culpa, vai livre, vai curada, vai perdoada. E quantas vezes nós precisamos disso? De nos sentirmos perdoados, de nos sentirmos curados, de nos sentirmos libertos. Quantas vezes, diante das nossas falhas e fraquezas, dos nossos maus hábitos, das nossas dificuldades de caráter, quantas vezes a gente precisa desse acolhimento de Jesus e desse perdão que nos permite ser diferente amanhã. E o que a gente precisa para isso? Uma resposta de Jesus. A tua fé te salvou. Então, às vezes, a gente quer se tornar justo pelo nosso esforço para sermos aceitos por Deus. Mas Jesus quer que a gente aceite o sacrifício de Jesus, a gente aceite o perdão de Jesus, para começarmos uma vida melhor. A gente, às vezes, quer conquistar o título de justo para andar com Jesus. Mas Jesus quer nos dar da sua justiça para que a gente caminhe com Ele em novidade de vida. Então é só inverter a nossa lógica. Não tente ser justo por seu esforço, porque isso é a mesma coisa que o caminho do fariseu. Ele tentava pela justiça da lei e a gente tenta pelas nossas regras evangélicas de hoje em dia. Às vezes a atitude é a mesma. É cristãos que querem ser aceitos pela sua disciplina, pelo seu esforço, pelos ritos, pela liturgia. Quantas vezes, gente, a gente quer mudar de vida, a gente quer mudar de atitude religiosa e fala: não, ano novo, vida nova, esse ano eu vou começar a ir na escola dominical. Né? Olha, eu vou na escola dominical, vou pegar firme, vou ler a Bíblia todo esse ano. Eu ia perguntar agora quantos começaram esse negócio e quantos continuam nele, né? Mas é melhor não fazer isso, não. Deus é que sabe aqui, né? Quantos fizeram o propósito? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Ou esse ano eu não vou sair de casa sem orar. Não vou dormir sem orar. Não vou comer sem orar. Fala a verdade, de vez em quando a gente não faz esses propósitos. Não vou dizer que isso é legalismo, mas é atribuir à disciplina pessoal um resultado espiritual. Né? Então a gente acha que se eu começar a orar de madrugada, se eu ler a Bíblia todo dia, se eu fizer isso aqui, se eu for... Então, a gente sempre tenta pelo caminho da disciplina. Tem algum valor? Tem. A disciplina sempre produz resultados, irmãos. Eu não estou condenando quem faz isso. O que eu estou tentando dizer é que isso não nos faz mais aceitáveis na presença de Deus. Deus nos aceita generosamente por sua graça mediante a nossa fé. Apesar da gente não orar todos os dias, Deus olha para nós todos os dias. Apesar de a maior parte de nós não lermos a Bíblia todo dia, Deus pode falar conosco todo dia. Apesar da gente não frequentar a escola dominical, não é que a gente aprende algumas coisas mesmo sem vir na escola dominical? Deus, na sua bondade, nos ajuda, né, Valdir? Deus nos ajuda. Nas nossas imperfeições, nas nossas inconsistências, nas nossas idas e vindas. Apesar disso, Deus amorosamente nos acolhe. Então não espere ser perfeito para ser aceito, mas simplesmente aceite que na sua imperfeição, Jesus te aceita, Jesus te acolhe, Jesus te ama.
E seja grato por Ele te acolher da forma que você é. E se você puder ser melhor, seja. E se você puder desenvolver disciplinas espirituais, desenvolva. E se você puder fazer mais para a glória de Deus e se envolver mais com o reino de Deus, faça. Isso não quer dizer que são coisas apenas aqui. No seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, você pode certamente ser um cristão cada vez melhor. Mas conte com a graça de Deus para isso. Conte com a bondade de Deus para isso. Conte com o amor de Deus para isso. Conte com o poder do Espírito Santo para isso. Porque nenhum de nós é suficiente para permanecer firme o tempo todo. Olhe para as pessoas mais importantes que estão na Bíblia. Grandes homens de Deus tiveram seus momentos difíceis. Seja o grande Moisés, lá no Antigo Testamento, seja o Davi, tão falado por suas conquistas e por sua poesia, pelos seus salmos. Que momentos lindos de espiritualidade tinha Davi com os seus salmos, mas também tinha certos momentos vergonhosos, não é? Os apóstolos de Jesus, os 12, quando andavam com Jesus, tanta coisa boa eles fizeram depois, mas durante aqueles anos com Jesus, quantas vezes Jesus teve que adverti-los de incredulidade, de inconstância, de ficarem com conversas que não deveriam nem acontecer entre eles. Quantas vezes Jesus precisou repreender os seus discípulos. Então não há nas Escrituras pessoas perfeitas, exceto o Senhor Jesus. Por isso Jesus é a nossa referência. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele a quem buscamos conhecer e é aquele que nos inspira. E Ele nos acolhe, mesmo sabendo quem nós somos. Porque quando Ele chamou aqueles homens, Ele sabia das limitações deles. Mas mesmo assim, trabalhou com cada um deles. Fortaleceu cada um deles. Abençoou cada um deles. E transformou a vida deles. Assim como esta mulher, que não tem nome, teve a sua vida transformada por Jesus. E o fariseu? A gente não sabe. Pelo silêncio, é provável que ele não mudou de atitude. Pelo silêncio. Mas quem sabe? Quem sabe depois da ressurreição de Jesus, as escamas não tenham lhe caído dos olhos e ele talvez tenha percebido que grande oportunidade ele perdeu de viver um encontro genuíno com Jesus. Porque por Atos dos Apóstolos, a gente sabe que depois de um tempo, muitos dos fariseus também se converteram a Cristo. Quem sabe esse não foi um deles. Não devemos descartá-lo. Talvez aqui não tenha sido a experiência ideal de transformação. Mas o alerta pode ter servido. Eu imagino que quando Jesus foi embora da casa deste homem, certamente ele ficou pensativo. Quem sabe hoje seja o caso de alguns de nós, que já estiveram com Jesus algumas vezes, e ficam sempre pensando, e aí? Será que é isso mesmo? Será que eu preciso? Acho que eu não sou tão pecador como esses outros que estão por aí. Quem sabe alguns de nós não estão mais ou menos na condição daquele fariseu, estudando Jesus. Se esse homem fosse profeta, saberia quem é essa mulher. Pois eu te digo que ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Se você é daqueles que estão experimentando Jesus, Jesus está te vendo. Jesus te conhece. Deixa ele entrar. Deixa ele chegar. Deixa ele transformar a sua vida. Que a sua atitude seja mais a daquela mulher que humildemente chorou os seus pecados, reconheceu a sua miséria, reconheceu a sua necessidade de salvação
E naquele momento, encontrou em Jesus o acolhimento que ela necessitava. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o coração. Jesus está perto. Seu coração está aberto? Você o tem buscado de todo o coração? Você e ele se conhecem. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Os músicos podem voltar, por favor? Senhor, estamos na presença de um Deus que é santo. Cantamos hoje por diversas vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E nós, Senhor, diante da Tua santidade, sabemos que somos pecadores. Mas somos pecadores perdoados. Somos pecadores regenerados. Somos pecadores que saíram da morte para a vida porque recebemos o dom da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos pecadores que, arrependidos, encontramos o perdão. Não estamos mais escravizados pelo pecado, mas somos servos da justiça para a glória de nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, porque o pecado já não tem domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. A graça que nos alcançou nos trouxe vida. A graça que nos alcançou nos trouxe libertação. A graça que nos alcançou nos ofereceu não apenas o perdão, Senhor, mas a oportunidade de uma nova vida na Tua presença. Por isso nós cantamos, Senhor, que Tu mudaste a nossa vida, transformaste a nossa vida, modificaste o nosso interior. E nós queremos Te glorificar, Jesus. Alguns de nós, talvez, tenham vindo de uma tradição religiosa como a do fariseu. E outros de nós talvez tenham experimentado uma vida pecaminosa como aquela mulher. Mas estamos aqui juntos hoje. Nenhum de nós é maior ou menor, porque todos fomos acolhidos pela mesma graça. Todos fomos regenerados pelo mesmo Espírito. Quer judeu, quer gregos, sob a lei ou sem lei, nós estamos aqui reconciliados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que buscamos, Senhor, no Teu favor, na Tua graça, uma nova vida no Espírito Santo. Oro, Senhor, para que cada um que está aqui essa noite, para aqueles que estão longe, também possam acolher e serem acolhidos. Que eles acolham esta palavra e este convite do Senhor, mas que eles sejam acolhidos por Ti e imersos na Tua graça, Senhor. Tenham a oportunidade de uma segunda-feira diferente, de uma terça-feira ainda melhor, de uma quarta-feira mais cheia de comunhão contigo, de uma vida que dia a dia vai sendo aperfeiçoada, de fé em fé, de glória em glória. Senhor, que esse nosso encontro contigo seja um encontro que nos transforme, que nos modele, que nos convide a uma nova vida, e que essa nova vida Te glorifique e Te bendiga, Senhor. Graças Te damos, louvamos o Senhor e exaltamos o Teu nome. Amém, amém.